Começas com hipóteses para o teu modelo mental de bem e mal e com experiências de vida finas. Como é que construíste o que consideras bem e mal? Pá, eu acho que não construí, pá. Eu acho que já nasci com isso dentro de mim. Mas isso é uma discussão filosófica gigantesca, ok? Isso é a tal discussão, que há bocado passámos por ela assim a ténue, que é se a moral é... Existe essa discussão filosófica. E tu podes procurar no YouTube gajos a falar acerca dessa merda, tens ao pontapé. Tens livros acerca dessa merda. Que é, onde é que nasce a moral? A moral nasce na parte social. Portanto, tu cresces num sítio e tens uma determinada moral. Por causa da maneira como tu vives a vida, por causa da maneira como as pessoas ao pé de ti vivem a vida, por causa da maneira como foste educado. Depois existe, isto assim, pá, eu estou a dizer erros do ponto de vista de definição. Estou a tentar explicar da maneira mais simples, mas da maneira mais correta para mim. Depois tens a cena de ser conceptual. Que a moral nasce, acorda, quando acorda a nossa mente. Não há moral sem mente. Estás a ver? É conceptual. É uma coisa que nasce contigo. Mas só quando tu nasces é que ela aparece. E aí tens discussões se a moral é igual para todas as pessoas. E depois tens o conceito de pré-universal. O conceito de pré-universal é que é anterior ao universo. Existem coisas que são anteriores ao universo. Correto? Vocês conseguem dar exemplos de coisas que são anteriores ao universo? Vocês já leram acerca disso? Eu, se não tivesse lido acerca disso, também não conseguia. A moral não é dinâmica, tu não podes aprender a ser moral. Aprender a ser moral é aprender a fazer o bem. A questão é, tu já sabias o que era fazer o bem ou não? É um conceito do caralho, percebes, no leite? Essa discussão é tida entre os gajos que são os craques dessa merda. E tens craques a dizer que é uma coisa e craques que acham que é outra. Portanto, é daquelas discussões em que os gajos andam lá às turras. Umas coisas de uns fazem sentido, outras coisas dos outros fazem sentido e tu ficas dizendo, foda-se, mas olha, alguma coisa tem que estar certa e outra tem que estar errada. E agora? Dimensões são anteriores no universo. Teoricamente, o universo pode ter nascido com uma dimensão. Mano, cenas anteriores é tipo a lógica, por exemplo. As leis da lógica são pré-universais. A matemática é pré-universal. Aí ainda há umas mentes que dizem que não, que é conceptual a matemática, mas a maiorzíssima parte diz que a matemática é pré-universal. Que aponta para a pré-universalidade. Quer dizer, se o universo não existisse e a matemática não servisse para nada, a matemática já existia. Se o universo fosse diferente, a matemática era a mesma. Não estamos a falar de física. A física podia ser toda diferente, as leis da física. Estamos a falar de matemática. 1 mais 1 é 2. Nos universos todos. Agora, velho, o universo acaba agora. 1 mais 1 continua a ser 2. Há a discussão de a matemática existe ou foi inventada? Não, essa discussão já se passou. Basicamente, a matemática é vista como sendo descoberta. Toda a matemática está lá e tu descobres a matemática. Portanto, o grande gênio da matemática é o que vê o que os outros especialistas da matemática ainda não viram. Tu dizes assim, velho, descobrimos o teorema do Pitágoras. Então, espera aí. Inventámos o teorema do Pitágoras? É que o teorema já lá estava. Ninguém tinha visto. Mas o teorema já lá estava. O Pitágoras é que o apanhou. Podia ter sido o Joaquim Francisco. Então tu inventaste o teorema? Não. O teorema já lá estava. Houve alguém que o descobriu. Portanto, a matemática descobre-se. A matemática, como as outras ciências, é a descodificação das leis do universo? Não. A física é a descodificação das leis do universo. A matemática é a ciência que permite a física. Ou que comprova ou não a física. A matemática, teoricamente, é pré-universal, estás a ver? Está além do universo. Portanto, quando vem uma coisa de física, de equações e o caralho, teorias, é a matemática que vem como linguagem pré-universal. Género alto, então a gente vai bater aqui com a matemática para ver se essa merda faz sentido ou não. E depois há teorias lindas que funcionam do ponto de vista matemático e há teorias lindas que depois que aquilo dá craca tudo do ponto de vista matemático. E depois tens teorias feitas ao contrário. Que é, tens uma teoria muito bonita, chapa na matemática. Outra muito bonita, chapa na matemática. Outra muito bonita, chapa na matemática. E depois tens físicos que, com equipas de matemáticos muito próximos que percebem bué de matemática também e tentam fazer a inversão tentam fazer a regra
pelos resultados matemáticos relativamente a teorias físicas anteriores. Percebe? Tentam quase fazer reverse engineering. Isso é quase impossível, porque vai uma grande distância entre um físico de topo teórico e um matemático de topo. São coisas muito mais distantes do que o pessoal pensa quando falas para o topo. Estás a ver? Tipo, um não vive sem o outro, mas vocês entendem o que eu quero dizer. A conversa de hoje está a 5 estrelas. Pá, é tal coisa. Vocês podem ler acerca dessa merda. E fazer essas perguntas ao Google e o caralho. Vão apanhar no YouTube e o caralho. Vão apanhar gajos a falar em 10 minutos. Vocês ficam tipo a olhar para os gajos, mano. Gente, foda-se que é filho da puta do caralho, mano. O problema é que depois aquilo faz tudo sentido e há gajos que discordam do gajo que está a falar. E que também são muito bons e bem inteligentes. Por isso é que é muito engraçante. Estás a ver? Portanto, é aquelas merdas. Pá, não sei, mas eu gosto de ler acerca dessas coisas, pá. Eu acho que tipo, o que a gente não conhece, pá, é sempre interessante. Eu acho que isso é uma coisa muito fixe, porque o conhecimento é transmitido, não é? Se todos nós nascêssemos a ter que aprender as coisas do zero, éramos homens primitivos. Todos, éramos sempre primitivos. Se não tivéssemos a capacidade de aprender algo e transmitir à geração seguinte, ainda andávamos aqui, éramos primitivos. Por mais que o nosso cognitivo tivesse uma capacidade de evolução igual à que temos agora, não é? Portanto, quando eu chamo homem primitivos, podemos falar de outras espécies, inclusivamente mais antigas. Mas nós temos, a grande questão, nós estamos onde estamos, porquê? Porque transmitimos a informação. Os livros ficam, certo? Os estudos ficam. Há quantos anos é que o Einstein já morreu? Quanto conhecimento, quando o Einstein começou a pensar pela cabeça dele, e agora o próximo passo, relativamente à física, quantas mentes é que já tinham polido a mente do Einstein? Quanto estudo é que o Einstein fez antes de começar a pensar pela cabeça dele do género, ok, então eu vou fazer um breakthrough na física. Para ele fazer um breakthrough na física tinha que ter um conhecimento brutal da física anterior. Quando tu dizes o Einstein é o mais importante, os gajos que foram fundamentais para a base do Einstein estão todos a dizer, alto e para o baile. Alto e para o baile. Foi muito importante, mas cuidado, porque isto é gradual. Não é? Se calhar se o Einstein tivesse nascido 200 anos antes e o gajo incrível que nasceu 200, e o Newton tivesse nascido 300 anos depois, mano, hoje falava-se 10 mil vezes mais do Newton do que do Einstein. E o Newton era visto como provavelmente o homem mais inteligente da história. Portanto, eu continuo na minha, estás a ver? Eu tenho interesse nessa cena porque gosto de ir à procura, mesmo não percebendo muito filosofia. Eu percebo uma coisa. Mano, os filósofos, mano, são altos pensadores, mano. São gajos geniais a pensar e a tentar dissecar e pôr por palavras a maneira como eles acham que as coisas, uma determinada coisa funciona. Todos eles são criticáveis, todos eles têm coisas contrárias e o caralho, e linhas de pensamento contrários e são acusados de contradições e tudo mais. Mas não há dúvida, os gajos são uns craques do caralho. Portanto, leres acerca daquilo, pá, acho que é brutal. Estás a ver? Tipo, a astronomia é a mesma coisa, não precisas ser um físico ou ser um gajo muito inteligente para perceberes como é que as coisas são vistas atualmente. Onde é que está a fronteira da astronomia hoje em dia? Percebem? Até onde é que vai o nosso conhecimento? Onde é que estão as nossas dúvidas? Faz sentido o que eu estou a explicar? Pá, eu acho que isso é uma cena brutal, pá, porque são séculos de conhecimento das mentes mais brilhantes da história para chegares onde chegaste hoje. Portanto, lês acerca dessa merda, pá, é um poço, pá, de qualidade. Acho eu, mano. Por isso é que me fascina, percebes? Não é que eu perceba muito daquilo. Eu, por exemplo, no caso destes temas, até prefiro ouvir gajos a falar do tema do que ler o livro. Porque eu vou ler o filósofo, percebo o que o gajo está a dizer, mas eu não apanho nem um décimo do que quando vou ouvir um gajo especialista na matéria a explicar aquele filósofo. Tipo, o gajo está a falar assim, foda-se, espera aí. Acho que troquei no filósofo, é que eu essa não apanhei. O quê? Deve ter sido noutro livro. Não. É deste livro que ele está a falar. Onde? Vou ao livro outra vez, foda-se, onde é que essa merda está? Mano, eu acho que li isto demasiado rápido, então. É que eu não fiquei com essa ideia. Estás a perceber? E depois, quando vais ouvir os gajos a falar, ainda tens a cena extra de os gajos também falarem das vertentes de crítica. Quando um gajo vai falar acerca de um livro de filosofia brutal, não só te disseca o livro de uma maneira muito melhor do que tu o fazes quando o lês,
como ainda te vai falar de correntes críticas, que são de outros gajos XPTO bem inteligentes, e que tu nunca na vida levantavas essas críticas. Porque tu não és um filósofo. O Newton descobriu as leis do movimento, gravidade, cena óptica da luz branca e cores, e o espectro. E depois fez 26 anos, o Newton era doente. E depois passou, passou não sei quantos anos da vida dele a estudar a Bíblia. Mas o gajo era maluco, mano. E deve ter morrido virgem, ao que tudo indica. O gajo era mesmo a cabeça dele estava no outro lado, mano. Não, há coisas que podem deturpar a moral. Por exemplo, a sociopatia. Mas a sociopatia é uma doença do foro psicológico. Um sociopata é o quê? Sociopata, eu estava a ler a cena da moral que vocês sentem. Mas, por exemplo, imaginem um sociopata. Imaginem um psicopata assassino. Um gajo que tem tesão por matar pessoas de determinada maneira. Fica todo excitado daquela merda. Imagina um sociopata, que é uma pessoa que não tem empatia. Mas isso é claramente um desvio psicológico. É um problema psicológico, estás a ver? É uma doença. Dar-lhes esse estatuto é meio caminho para deixar impune? Não, não é. Estás a confundir o criminoso com o paciente mental. E estás a pensar naquelas pessoas que fogem à prisão porque são doentes mentais. Mano, um psicopata assassino nunca vai deixar de ficar preso. Aliás, esse nunca vai ser solto. Porque não há nenhum psiquiatra ou psicólogo que te garanta que isso passou. Um sociopata vai ser sociopata a vida toda. Não existe comprimidos para dar empatia. Tu tens sociopatas que aprendem socialmente a fingir que não o são. E que vivem no meio de vocês e de nós todos e a gente não sabe. E há aí um acidente com um autocarro cheio de crianças, morrem 50 crianças. E o gajo reage, ai meu Deus, que tragédia. 50 crianças, ai meu Deus, o quê? E o gajo está a fingir, é tudo teatro. O gajo está-se a cagar. Sociopatia, não há cá comprimidos, estás a ver? Mas há sociopatas que dão copo com a sociedade, que não são assassinos, que não fazem mal a ninguém, não sei o quê. Percebem a sua condição e não há problema. Não são agressivos, não há nada, não há problema nenhum. Por outro lado, há sociopatas que mataram pessoas. Uma coisa é certa, empatia não podes pedir a nenhum que tenha porque ele nunca vai ter. Como ser humano nunca vamos conseguir atingir liberdade porque através da genética e ambiente tudo vem daí. Logo, para tu dizeres que nunca somos livres, seria óbvio por sermos humanos. Agora, dentro da nossa bolha, somos livres. Pá, uma discussão complexa. Eu acho que nós verdadeiramente livres nunca somos. Eu acho que livres verdadeiramente nunca não somos. Porque qualquer pessoa normal está presa a uma concepção espiritual e biológica. Eu acho que nós nascemos com essa vertente. Mesmo uma pessoa ateia consegue ver a nossa componente biológica. E depois consegue ver a nossa componente espiritual. Quando eu digo a nossa componente biológica, é que a biologia influencia de uma maneira atroz o nosso comportamento. Mano, tu dizes assim, velho, nós somos muito diferentes de homens primitivos. Se não entrarmos todos em pânico. Se tu meteres 1000 gajos num sítio com espaço para 1500 e entrarem os 1000 em pânico, mano, 500 vão morrer. Basta entrares em pânico e a diferença entre ti e um homem das cavernas é muito pequena. Já tiveste com fome? Fome a sério. É uma coisa que nós não tivemos, não é? Nós às vezes temos fome e até temos vergonha de dizer que temos fome. Porque sabemos que aquilo não é bem fome, é vontade de comer. Já viste o impacto que essa verdadeira fome pode ter no teu comportamento? Estamos a falar de preservação humana. Já pensaste no impulso sexual? O impulso sexual não é uma coisa tipo violentíssima? Diz assim, velho, mas eu estou habituado a esse impulso. Tenho 30 anos, estou habituado a esse impulso. Eu lido bem com esse impulso. Sei bem, é violento, mas é uma coisa que eu controlo bem, que eu percebo bem de onde é que vem, que eu estou habituado a lidar com isso. Porque até é uma coisa bastante vivace. É uma coisa que uma pessoa não tem impulso sexual uma vez de 3 em 3 anos. O gajo habitua-se. Então e quando vocês eram adolescentes? Era fácil de controlar os vossos impulsos sexuais? Isso é biológico. E depois tens a componente espiritual, que é a componente da moral. Porque tu tens uma moral intrínseca dentro de ti. E tu tens uma capacidade biológica. Pá, eu acho que até os ateus reconhecem a espiritualidade da coisa. Quando tu falas com um ateu e dizes assim, pá, mas tu não consegues ver a alma numa pessoa, o ateu consegue dizer, e tal, o amor é químicos. E tu ficas tipo do género, então como é que tu provas quimicamente que a tua mulher te ama?
É que se é químicos devia haver um teste. O pessoal fazia todo antes de se casar. Então tu estás a dizer o quê? Que o marido que tem a certeza que a mulher o ama está incorreto? É uma questão de fé. O gajo não tem a certeza do que está a dizer? É que se tu disseres essa merda, quem vai levar a mal é a mulher. Não é o gajo. A mulher é que vai ficar fedida. Porque vai dizer, não, ele tem que ter a certeza que eu o amo. E ela tem, se tiver o comportamento e as atitudes e as palavras corretas, ela tem legitimidade para exigir isso. Para exigir que o marido tenha a certeza que ela o ama. Portanto, se nós andarmos aqui a discutir assim, não é assim tão fácil pegarmos no amor, ser uma coisa só biológica e não ter uma conotação qualquer da alma, do espiritual. Quando a gente fala do conceito de alma, um ateu percebe o que é que a gente está a falar. Mas isso não existe, isso é barretes. Mesmo que ele não acredite que exista uma alma, ele percebe essa parte espiritual. Ele entende do que é que se está a falar. Como é que tu sabes que a tua mulher te ama? Isso é uma pergunta muito estúpida de tu fazeres, mano. A maneira que eu acabei de explicar, acho que é bastante fácil de perceberes quando é que tu tens de acreditar piamente que uma pessoa te ama. Há ali um ponto, mano, é que é quase falta de respeito não acreditares que a pessoa te ama. Concentrações hormonais, são esses químicos, ocitocina, etc, etc. Está bem, ó Messias, então devia haver um teste. Antes da malta se casar, fazíamos um teste para ver se a gaja ama ou não. E o gajo chama ou não. Esse teste dá para fazer? E o velho, não. Está aqui qualquer coisa, estás a ver? Portanto, nós livres não somos. Porque estamos sempre apegados a esta parte moral, espiritual, e estamos sempre apegados a esta parte biológica. Eu vejo isso como sendo fodido. Portanto, livres nós não somos, porque nós não somos uma tábua rasa. Nós nascemos com essa componente espiritual e com essa componente biológica. E quando eu digo espiritual não é tipo religiosa, ok? Não estou a meter a religiosidade aqui no meio. Estou a meter, por simplesmente, aquele conceito de alma que todos os ateus entendem, ou de espiritualidade que todos os ateus entendem o que eu estou a dizer. Se tu te virares para um ateu e disseres assim, não, eu vou fazer isto porque é bom para a minha cabeça. É bom para o meu espírito. Eu gosto de ir ali porque me faz bem. O gajo entende. É até só isso que eu estou a dizer, percebes? Tens a liberdade de escolheres quem queres ser. Não é óbvio, pá. Também acho que devemos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Que é onde dás o full circle àquilo que tu estás a dizer. Ter a liberdade de escolher quem queres ser é sermos imputados, né? Sermos imputados das nossas decisões. Sermos responsáveis. Né? É aquele fator de accountability que muita gente tenta ideologicamente escapar. Eu sou uma merda, mas eu sou um desfavorecido. A minha cor de pele, o meu sexo, a minha sexualidade, a minha não sei quê. Não, puto. Tens muita gente com a tua cor de pele que não faz a tua merda. Tens muita gente com o teu sexo que não faz a tua merda. Tens muita gente que faz pior do que tu e não tem merda nenhuma. Percebe o que eu quero dizer? Esse fugir da accountability e de desculpar as nossas decisões individuais porque crescemos assim, vivemos assim, crescemos assim ao assado, a merda é altamente farfetched, puto. Ok? Eu cresci no meio dos roubos, cresci no meio dos assaltos, cresci no meio do bullying, nunca vi gajos a fazer bullying sem ser para mostrarem, para se fazerem de fortes. Nunca vi, né? Que é para fazer os amigos rir e o caralho e para mostrarem que são fedidos. Nunca vi gajos a assaltar e a roubar para meter comida em cima da mesa. Nunca. Foi sempre para comprarem uns ténis, ou para terem um fato de treino de marca, ou para terem uns óculos, ou para terem umas luvas, ou para terem o caralho. E cresci no meio da merda. E nunca vi comportamento nenhum que fosse desculpável. Mano, pode haver, mas eu nunca vi. E no meio daquela merda toda, havia muita gente que não se metia na merda. E era bem mais fácil meterem-se na merda e arranjarem desculpa para tal. Portanto, ali só se via merda. Assaltos na rua e o caralho, mano, era a putaria. De arma branca, de arma de fogo, era a putaria. E eu nunca vi gente com esse comportamento que tivesse desculpas. O pessoal fazia porque queria e fazia para o seu bem. Porque não queriam trabalhar, porque sabiam que a sua puta de vida não ia a lado nenhum. Diziam, mas eram maus na escola. Puto, mas eram maus na escola porquê? Tens aí muitos gajos que não têm uma aptidão escolar, que fazem montes de dinheiro e que têm uma força laboral
não é? Um valor no mercado de trabalho altíssimo. O que era parabenizado na minha escola? Era não querer saber das aulas, era um gajo radical, era um gajo wild. Ah, não, o Joel não quer saber. Isso, ele não é mau aluno, ele não é burro. Ele não quer é saber, ele está-se a cagar, é um gajo wild. Se tu fores pedir ao Joel para querer saber, o que é que ele ia ter? Mais notas na mesma. O gajo preferia ter a imagem de wild do que dar uma de burro. Vocês não tiveram esses colegas que davam uma de radicais e tal, eu não quero saber, eu não quero saber? E quando vocês tinham uma nota mais fraca, imagina, vocês tiravam um 13, o gajo passava com 9,5, depois ainda vinham gozar. Mas quanto é que tiveste no teste? Pá, tive 13, pá, correu-me bué da mal. Eia, foda-se, eu nunca estudei nada, nem fui às aulas e o cara tive 9,5, foda-se, que puta de vergonha. Portanto, o gajo ainda gozava contigo por teres tido 13 quando ele passa no 9,5. E esse gajo, socialmente, era bem tratado na escola, porque é o radical. Mas depois passa a adolescência e normalmente tornam-se sem ninguém. É pá, isso não me incomoda, pá. Incomoda-me porque depois tenho que lhe estar a pagar o RSI e o caralho. Certo? Com os impostos. Mas isso aí não me incomoda muito, estás a ver? O que me incomoda é transformarem-se em coitadinhos, mano. É aquele discurso em que não existe um preguiçoso, não existe um filho da puta, não existe um gajo que não trabalha, que não quer trabalhar, que não se quer mexer, não existe um sornas. Só existe pessoas, pá, desfavorecidas e coitadinhos. Eu cresci no meio de sornas, de preguiçosos, de filhos da puta, entendes? Desfavorecidos éramos todos. Portanto, eu acho ofensivo quando entramos nessa parte do estar só a desculpar tudo e mais um bocadinho e o caralho. Quer dizer, os gajos já eram parabenizados socialmente nessa altura por serem os que não querem saber. E depois são os que não vão a lado nenhum. É pá, coitadinhos, pá, cresceu ali, pá. O pai morreu quando era jovem. Então a minha irmã não perdeu o pai com 2 anos e meio, caralho. A minha irmã não tem uma recordação do pai. Isso é engenharia eletrotécnica, foda-se. Isso é que me custa, estás a perceber, mano? Não estou a dizer que não haja pessoas que precisam de ajuda e o caralho. Essa merda é que me incomoda, estás a perceber, mano? Não estou a dizer que não haja gente que precise de ajuda e eu não sou contra os subsídios e o caralho, ok, pessoal? Muito pelo contrário. Há subsídios que, olha, a minha irmã teve subsídio por causa de ser órfã de pai até acabar os estudos. E mereceu completamente esse subsídio. Não ganhou nada com isso. Olha, o meu pai. O meu pai trabalhou a vida toda. Mano, a história do meu pai é tipo o pior, mano. O meu pai trabalhou a vida toda. O meu avô tinha muito pouca capacidade financeira. O meu pai só tem um curso comercial. Na altura do meu pai era tipo o pessoal que mais estudava, que não tinha dinheiro para ir para a faculdade, tirava um curso comercial. Basicamente. Era um curso comercial ou um curso tipo técnico, tipo eletricista, essa coisa. O meu pai foi para um curso comercial. O meu pai trabalhou a vida toda e sempre foi conhecido por uma pessoa extremamente trabalhadora. Teve um AVC hemorrágico. Aqueles de o médico virou-se para mim, 5% de chances de passar esta noite e 100% de chances de, se passar esta noite, ter repercussões gravíssimas para o resto da vida. Foi literalmente o que o médico me disse. Foi de tal forma que eu nem passei a noite no hospital. Eu só me certifiquei que toda a gente foi dormir para casa. Portanto, fui o último a sair do hospital. Mas assim que saiu a última pessoa do hospital, eu saí. Eu não fiquei a dormir no hospital, à espera de notícias do meu pai. Porque aquilo que o médico me disse foi, prepare-se. Então eu vim para casa preparar-me. Como é que vai ser se ele ficar inválido? Como é que vai ser se ele morrer hoje? O que é que eu tenho que fazer? E o caralho. É isto. Eu vim para casa assim. E o meu pai de dia a seguir acordou. Mas tem repercussões, pá. Ainda que faça uma vida pseudo-normal, tem repercussões graves. E não consegue trabalhar. Mano, estamos a falar de um AVC hemorrágico no cerebelo. Pá, aquilo mexe com tudo o que o homem tem que fazer, que uma pessoa normal tem que fazer. Em termos de equilíbrio, visão, ele não consegue focar. Pá, aquilo, e não é reversível. O gajo para ter pensão de invalidez, portanto um subsídio de invalidez, demorou tipo quase 2 anos. O Estado deu-lhe a pensão de invalidez com tipo, passado 2 anos do gajo ter tido o AVC. Então a grande questão que eu faço para vocês é, primeiro, qual é que é a percentagem de pessoas que têm um pé de meia que consiga suportar a sua vida, tipo a renda que paga, a comida. Vou só falar de renda e comida para 2 anos, sem trabalhar. É uma percentagem baixa em Portugal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, então,
em 2 anos, o que é que tinha sido o meu pai se não tivesse sido o apoio de família? Tinha morrido à fome, mano. O meu pai tinha morrido debaixo da ponte à fome. Se fosse pelo subsídio que lhe deram, não foi o subsídio, é a velocidade a que entregam o subsídio, pá, é fodido, pá. Estás a ver? E acreditem, porque os médicos sempre lhe disseram, você não vai voltar a trabalhar. Eu tenho que meter na cabeça que não vai voltar a trabalhar. Você nunca mais vai fazer uma vida normal. Portanto, isso era direto e sabido. Tipo, na primeira consulta com o médico, com o meu pai, depois de ter tido o AVC hemorrágico. Portanto, eu não sou contra os subsídios. Estou a falar do caso da minha irmã, que perdeu o pai com 2 anos e meio, ou do caso do meu pai com AVC hemorrágico no cerebelo. Muito, muito longe disso. Muito longe disso. O sistema está muito mal feito. O sistema também... O problema do sistema, do apoio às pessoas, não é só o sistema estar mal feito. Porque o problema é que tu estás a dar coisas às pessoas. E quando tu estás a dar coisas às pessoas há pessoas sempre que vão estudar o esquema de uma ponta à outra e abusar disso. O problema é a fiscalização, mano. Porque o sistema dizer estar perfeito é impossível. O sistema vai ter sempre algum subsídio que não é correto, seja no valor, seja no tempo de entrega ou caralho. É impossível. Podes ter o melhor governo do mundo, a melhor lei do mundo, fundos incríveis e o caralho. É impossível acertares na murcha em tudo. É impossível. É demagogia. Estás a perceber? Tipo, é daquelas merdas que não faz sentido. É daquelas merdas que tipo, tu não podes criticar por não ser perfeita. O problema está na fiscalização. Tu tens que gastar na fiscalização, mano.